Meu nome é Plínio Tomás, sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora eu vou apresentar a equação de Darcy-Weisbach para canais. Vamos então agora apresentar a equação de Darcy-Weisbach para canais. Aplicação. A equação de Darcy-Weisbach. A gente aplica para duas coisas principais. Para tubos pressurizados, né? Eu já usei bastante em adutoras. Adutoras de água grande, geralmente, são feitas todas com Darcy-Weisbach. E canais. Canais, você pode usar o Darcy-Weisbach. Eu, na verdade, nunca usei canais com Darcy-Weisbach, usei a forma de Manning, mas canais podem ser usados para Darcy-Weisbach. Uma outra informação que eu acho interessante é que os livros americanos, assim, os grandes autores como Chaudhry, Akan, Bediente, Jain, Gupta e outros, eles não apresentam nada sobre a forma de Darcy-Weisbach, eles não dão exemplos. Os americanos não usam a forma de Darcy-Weisbach. E a nota é a seguinte: existem inúmeras pesquisas que usam o coeficiente F de atrito, né, de Darcy-Weisbach. Então, devido a isso, que é bom saber um pouco sobre o assunto, né? E também pode ser que algum cliente seu exija. Para mim, nunca nenhum cliente meu exigiu que eu usasse a forma de Darcy-Weisbach para um canal. Em adutoras de água, sim, mas em canais, não, né? Mas é bom saber também, por exemplo, eu já vi vários estudos de tubo de queda, escada hidráulica, onde existem a forma de Darcy-Weisbach. Então, eu coloquei aqui, esse é Julius Weisbach, né, que é de 1806 a 1871, um alemão, né? Esse Julius Weisbach, ele escreveu um livro que eu comprei, esse livro do Amazon Kindle, né? Esse livro escreveu em 1855. Eu botei aqui só para ilustrar esse trabalho, você pode comprar, que eu já comprei, está escrito... O ruim dele é que, além de estar escrito em alemão, está em letras góticas. Bom, vamos falar um pouco da história. A primeira pessoa que fez estudos bastantes sobre tubos foi o Nicuradze, famoso, em 1933. Mas ele fez estudo para tubos, não fez para canais. É muito gozado, né? E o interessante é que poucas pessoas comentam isso que eu estou marcando aqui. Das pesquisas de Nicuradze foi feito o famoso diagrama de Moody, que eu vou mostrar aqui, ó. Esse diagrama de Moody foi feito em 1944, foi baseado nas pesquisas de Nicuradze. Quando eu estudei na Poli, a gente aprendia muito esse diagrama de Moody aqui. Eu botei um outro diagrama de Moody mais bonitinho que esse aqui. Eu achei mais colorido, etc. Bom, a forma de Darcy-Weisbach, ela tem outro nome, é interessante, né? Chama de fórmula universal. Quando eu estudei na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, eu lembro que os professores chamavam de fórmula universal. Ninguém chamava de fórmula de Darcy-Weisbach. Eu lembro quando eu comecei a ler textos em inglês, eu comecei a ver coisa diferente. Eu falei, que gozado, essa forma de Darcy-Weisbach. Eu só conheci como forma universal. Lendo os livros em alemão, e eu vi que na Alemanha eles usam ainda a forma de Darcy-Weisbach e usam também a fórmula universal. Esse nome, provavelmente os professores da Escola Politécnica copiaram essas coisas dos alemães. Essa é a forma de Darcy-Weisbach original, que ela foi feita para tubos. Só que não vamos fazer para tubos, vamos fazer para canais. Ó. HF é a perda de carga, igual a F é o coeficiente de atrito, L é o comprimento, D é o diâmetro do tubo, V ao quadrado sobre 2G, G é a aceleração da gravidade, velocidade média ao quadrado. E esse D aqui, ó, quando você usa para canais, esse D é 4R. Olha que interessante. Esse é um truque que existe aqui, ó. Quando você vai fazer em canais, não é o D. Esse L é o comprimento do canal. A gente não usa o comprimento do canal. A gente usa diferente, né? Que nem aqui, ó. Eu pego o L e passo para o outro lado aqui. Fica HF sobre L, que é o S, é declividade, né? E o D é igual a 4R, né? Que está no Quintela, que é um grande português que entende muito bem de hidráulica. Então ficou S igual a F, 1 sobre 4R,
quadrado sobre 2G. Eu posso tirar o valor de V, ficou 8GSR sobre F elevado ao quadrado, 0,5, né? Se eu multiplicar ambos os lados da área, eu tenho a vazão. Então, eu tenho a forma voltando à forma de Darcy-Weisbach, nessa maneira original. Depois eu tenho a maneira que a gente usa bastante, ou nessa forma do V ou no Q. Mas sempre está dependendo do fator de atrito, F. Então, para tubos, existe uma fórmula chamada, para eu achar o F, o Colebrook-White, tá? Tem nesse livro aqui, do Applied Fluid Mechanics, de Robert Mott, por exemplo. Isso tem todos os livros de engenharia, praticamente tem isso. É 1 sobre F raiz quadrada, menos 2 logaritmo na base de 10 e K rugosidade absoluta em metro, D é o diâmetro hidráulico, né? R é o número de Reynolds e o F é o coeficiente de atrito. Para canais, o D é igual a 4R, como eu falei, 4 vezes o raio hidráulico. Então, não vai ficar aqui assim, ó, 4R. Onde está o D aqui, eu ponho 4R. Então, agora eu vou fazer cálculo baseando em 4 equações, né? Eu vou usar a equação de Manning, que eu uso, que os Estados Unidos usam, o mundo todo usa. Eu vi o pessoal da Índia, mesmo da Alemanha, todo mundo usa a Manning. A forma usada no mundo, o rio Tietê, tudo, o rio Xingu, todas as coisas que são feitas no mundo, praticamente usam a Manning. Mas eu vou usar também o Colebrook original para achar o F, aquela forma do Colebrook original. E vamos usar também uma equação explícita de Zildan 2015 para achar o F. E vamos ver uns cálculos que os alemães usam em Baden-Württemberg, né? Wittenberg. Vamos ver como é que eles fazem, os alemães. Então, vamos ver os 4 tipos de uso. Isso aqui são os elementos geométricos que eu coloquei para recordar, né? Por exemplo, se aqui eu tenho uma seção trapezoidal, eu tenho a área, o perímetro e o raio hidráulico e o espelho d'água. Então eu tenho como botar o B mais ZY, vezes Y, que é a área, esse aqui é o perímetro molhado. Só para mostrar, a hora que precisar, você dá uma procurada. Esse aqui também são dados do Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado. Ele tem alguns valores, né? Se eu tenho uma terra, o valor do N de Manning é 0,035. Se eu tenho um gabião, é 0,028. Então, eu tenho vários dados. Eu tenho dados do coeficiente de Manning e dados das velocidades, né? A velocidade em terra, por exemplo, é 1,5 metro por segundo. Só para ilustrar. Então, agora vamos ver o exemplo padrão que eu estou fazendo usando o Darcy-Weisbach. Dimensionar a vazão que passa em um canal para transporte de águas pluviais, seção trapezoidal, com base B 22 metros e talude 1 para 1,5. Obviamente o talude é 1 para 1,5 porque é terra. A altura do nível de água de 2 metros, eu estou colocando já, impondo a altura. Eu vou querer saber a vazão. A rugosidade absoluta do canal em terra é K 0,57 metros, que corresponde a N 0,035, que é usado pelo DAE. A declividade do canal é 0,001 metro por metro, e a viscosidade cinemática a 20 graus Celsius V é 1 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Bom, vamos começar com a equação de Manning. A equação de Manning é essa aqui. V é igual a 1 sobre N, raio hidráulico elevado a 2/3, e declividade elevado a 0,5. Então, uma coisa interessante é que na forma de Manning está 1 sobre N. O Strickler, na Europa, ele fez uma fórmula que ele, em vez de, ele pega 1 sobre N e coloca um coeficiente chamado KST, coeficiente de Strickler. Às vezes as pessoas falam de fórmula de Strickler. Uma vez eu fui num congresso de pessoal de Portugal, tinha um pessoal de Moçambique, eles falavam fórmula de Strickler. É a fórmula de Manning. Só que em vez do N estar um N embaixo, o coeficiente de Strickler, KS, é 1 sobre N. É a mesma coisa. Os alemães usam bastante, às vezes, o Manning como Manning ou como o coeficiente de Strickler. Então, usando a equação de Manning, eu
eu uso aqui, eu achei a vazão de 64,64 metros cúbicos por segundo, que é muito fácil, achei o número de fraude 0,31 também. Então, deu 64 metros cúbicos por segundo. Agora vamos usar o Colebrook White original para achar o F. Então eu voltando, o Colebrook White original para canal, a gente faz o D, o diâmetro hidráulico, que é de tubo, igual a 4R para canais. Cuidado com essas coisas, não pode esquecer. Essa aqui é a fórmula de Colebrook White, né? Ó, para canais, diâmetro hidráulico igual a 4R. Então, eu já coloquei aqui o 4R, aqui, ó. 3,7. Isso aqui é a fórmula de Colebrook White. Só que ela fica ruim de aparecer aqui. Eu levo ambos os termos aqui ao quadrado, eu quero tirar o valor do F aqui. Aí eu tiro o valor do F, ficou 1 sobre isso aqui tudo elevado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu faço isso no Excel, por tentativa, eu coloco um valor de F, calculo e verifico quanto que vai dar o valor de F, até chegar ao valor aproximadamente quase que igual. Assim que é feito na prática. Então, aqui está feito em Excel, você vai fazendo por tentativa e chega ao valor de F aqui, 0,092, coeficiente de atrito F. É um número que não tem dimensões nenhuma, adimensional. Aqui agora vamos usar um outro sistema, a forma de Colebrook White, usando a forma explícita de Zildan. Esse Zildan, em 2015, ele apresentou essa forma, ele já tinha apresentado em 2008, mas apresentou de novo em 2015, uma forma explícita. O interessante é que existem muitas formas explícitas de Colebrook White, que é de Gen e Swami, para tubos. E para canais existem poucas. Essa aqui eu achei muito interessante, né? Essa de Zildan. Então, eu vou botar explícita, porque ele está implícito. Você tem que fazer aquelas interações para achar. Mas se ele está explícita, ela fica um valor só, que está aqui. É uma forma explícita. Você entra o valor do carro, a rugosidade, né? o raio hidráulico, e o RE, é o número de Reynolds. Fica uma equação explícita. Então, eu vou pegar essa equação explícita, estou explicando só alguns detalhes, eu estou só usando aqui o número de Reynolds, como estou recordando, Reynolds V é a velocidade vezes D sobre Ni. Só que o D em canais é 4R, dividido por Ni. Esse Ni, esse aqui é 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. É a viscosidade cinemática. Então, o grande truque aqui é não esquecer disso aqui, né? Que é 4R, né? O diâmetro hidráulico no canal é 4 vezes o raio hidráulico. Não vai confundir com o tubo, que é só D, né? Então, a equação explícita para superfícies livres, né? É isso aqui. Então, ficou F igual... Isso aqui é a equação explícita de Zildan, que você pode usar fácil, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma área molhada aqui, B mais ZY, que está naquela tabelinha que eu já mostrei, a 22, mais 1,5 vezes 2, 2 é a altura que eu imponho, estou impondo 2, dá 50 metros quadrados de área molhada. A base do trapézio é 22, o talude é 1 para 1,5, 1 para 1,5, a altura Y, eu imponho a altura Y igual a 2, o perímetro molhado é B mais ZY, 1 mais Z ao quadrado, né? Vai ser 22 mais 1,5 vezes 2, mais 1 mais 1,5 ao quadrado. Tudo isso é a raiz quadrada, 29, 21. O raio hidráulico é A sobre P, 50 sobre 29, ou 71. Então, olha que interessante, eu vou ter que fazer por tentativa também. A tentativa para calcular. Então, a primeira tentativa eu ponho 50 metros cúbicos, né? Eu arbitro no valor. Eu tenho 50 metros cúbicos, eu tenho a área de 50 metros quadrados, me dá a velocidade. A velocidade, eu tenho a velocidade, o número de Reynolds, que é 1,7, que eu já calculei, dividido pela viscosidade cinemática, dá esse número de Reynolds. Ó, o número de Reynolds, só para comentar, quando o número de Reynolds é menor que 500, nós temos um regime laminar. Na prática, não existe isso. Todas as coisas que de canais, não existe regime laminar. O regime laminar só existe quando está fazendo pesquisa,
em laboratório se consegue isso, mas na prática não consegue. Então, eu tenho o F aqui de uma maneira explícita, desvio dano, né? É só pegar, substituir aqui. O K é a rugosidade, assim, o coeficiente 0,57 metros, né? Rugosidade absoluta. O Renus eu tenho, o raio hidráulico é 1,71, o Renus eu tenho também aqui. É só fazer as continhas, me deu 0,1032. Aí eu pego aquela fórmula que eu tenho aqui já feita já da equação de Darcy-Weisbach em função da vazão. Eu tenho a área 981, o raio hidráulico, a declividade e o número F, tá aqui. Tudo isso é raiz quadrada. Aí a 5705, que é bem diferente do 50, arbitrado, né? Então, eu botei 50, achei 5705. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra tentativa. No Excel faz moleza isso aí. Eu pus 5705 e vou fazer os cálculos de novo aqui. Acho a velocidade, acho o número de Reynolds, acho o F, 0,1032 e vou calcular o Q de novo aqui, ó. E o Q deu 5705. Então, na segunda tentativa, já mostrou que deu certo. Só para ilustrar. Agora, para comentar um pouco mais, eu vou falar sobre o número de fraude, né? Que é VGY, o número de fraude aqui deu 0,32, que é menor que 0,86. Em canais, só para lembrar, a gente usa o fraude sempre menor que 0,86 e maior que 1,13. A gente evita estar em 0,86 e 1,3 para o regime não ficar perto do regime crítico. O freeboard, que é a borda livre, o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, ele adota 0,2 da altura. Se a altura é 2 metros, é 0,40. O mínimo de freeboard que eu adoto é 0,30. Então aqui esse freeboard é 0,40. Isso aqui é feito em Excel, só para mostrar, não tem novidade. Agora vamos ver a de Baden-Württemberg, né, 2004 na Alemanha. Então, para canais, pessoal, eu peguei isso pela internet de Baden-Württemberg, em 2004, os alemães usam essa forma explícita aqui, ó. Mas só que essa forma explícita tem uma coisa interessante aqui. Ele vai usar o F como forma explícita, mas ele colocou uma coisa grande aqui que a gente não sabe o que é, o F grande. Esse F grande é um fator de correção de Bock. É uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer isso, só vi os alemães fazendo. Os alemães fizeram pesquisa para concluir isso, para achar esse F grande, que é o fator de correção de Bock, né? Então, por exemplo, se a seção é trapezoidal, geralmente pode estimar em 0,83. E se for retangular, o F é 0,74, né? Existem até umas equações para dar um F mais detalhado, mas eu não uso. Então, eu comento mais aqui, ó. Eu já procurei em vários lugares no mundo aí, quem usa o F, esse fator de correção F, eu só vi a Alemanha fazer. Mas me parece que está certo, porque eu já vi vários trabalhos feitos, inclusive no Brasil, de pesquisa, que fala da rugosidade absoluta, né, do KS, que ela depende da forma da seção. Então, me parece que esse método é o mais correto que tem, o mais moderno, na minha opinião. Então, esse valor de F, do fator de forma de Bock, 76, né? Tá, de forma Zanck falou em 2013, é uma correção. O diâmetro o D efetivo igual a F vezes D. Essa correção aqui, eles põem em maiúscula. Eu só comento aqui que os alemães, em vez de usar o F, eles usam o lambda. O lambda para eles é o F. Só para ver, nós usamos o F, os americanos, todo mundo usa F, eles usam o lambda. O valor de F depende também da relação da base do canal dividida pela altura. A base do canal dividida pela altura, se for menor que 25, dá o F. Eu uso isso aqui, eu faço Excel isso aqui, ó. Se a base dividida pela altura é maior que 25, usa F0,64. Por exemplo, que eu tenho visto, B dividido por Y é menor que 25, 0,83. Isso aqui está o cálculo em Excel, né? Usando em canais, usando as coisas de Wittenberg. Agora aqui eu comparo aqui as 4 equações que eu fiz, a de Manning
que me deu 64 metros cúbicos, o Colebrook original, o Colebrook White original, que deu 60,42, a Zildan, que me deu 57, e a forma Spritzer da alemã de Baden-Württemberg, 58,47. Qual que é a melhor de todas? Não sei, na verdade, ninguém sabe direito. A forma mais exata, na verdade, seria essa aqui, 60,42. Só que esses K que a gente usa aqui, eu usei o N igual a 0,030, eu usei esse valor, usando uma conversão, é um valor que eu não sei se tem muito significado isso aqui. Mas para o cálculo que o Plínio faria, isso aqui daria 64 metros cúbicos por segundo. Bom, se você tiver um canal com muita vegetação e curvas, você pode acha o coeficiente N de Manning, usando o Cowan. Os próprios alemães fazem isso também. Eles pegam o coeficiente N de Manning, usam o Cowan e depois converte para cá. E para usar o Darcy Weisbach. Então, o grande problema que existe na forma de Colebrook White, pelo que eu já estudei tudo, é você achar esse valor do K ou KS. Alguns representam por K, outros por KS. O Manning é muito mais fácil, porque já existe muito estudo, né? Eu já vi estudo do Rio Tietê, de um monte de coisa, de estudos aqui no Brasil, sobre o Manning. E esse estudo da rugosidade absoluta K são raríssimos esses estudos. É por isso que eu acho melhor usar o Manning. E não é só eu, o mundo todo usa o Manning. A conversão de N, Manning, o K, rugosidade absoluta, e o K de Strittler. Então eles têm aqui, ó. Se eu tenho aqui o KS é a rugosidade absoluta, né, em metro. Se eu pegar essa formulinha aqui, eu ponho ela em KST, K de Strickler. E tem essa condição, KS sobre D maior que 0,1. Essa condição geralmente é atendida, não há problema. Agora, eu volto a outra coisa aqui embaixo. Ó. O K de Strickler é o inverso do número de N, é 1 sobre N, é o inverso que a gente chama. O N é igual a 1 sobre KS, é o inverso de KS, do coeficiente de Strickler. Esse aqui, se eu tenho o valor do N, essa forma embaixo aqui, se eu tenho o valor do N e eu quero achar a rugosidade absoluta, KS, é só pegar multiplicar o valor do N por 26 e levar a sexta para a KS. Isso a gente usa bastante. E também tem esse KS sobre D maior que 0,001. Tem que ter cuidado, vocês têm que ver essas coisas. Eu já vi várias coisas, até hoje eu nunca vi nenhuma coisa que desse problema nisso aqui. Aqui eu tenho os valores aqui, ó. Eu tenho um KS igual a 2 milímetros, talvez eu coloque em milímetros. Aqui está em metro. Aqui está Strickler, é 1 sobre N. Né? Ó, aqui está o N, aqui está Strickler. Strickler dividido 1 é 1 sobre N da Strickler. Essa que os europeus fazem bastante. Agora mais umas informações. A rugosidade absoluta, KS, em função do D50. O pessoal de Württemberg apresentou em 2004 essa fórmula aqui, D50, aquele diâmetro médio das partículas do solo, né? A gente tem um solo aluvional de areia, tem areia, é 2,5 da OKS. Só que a norma alemã, a DVWK, de 1990, ela fala em 3,5 D50. Eu usaria, então, 3,5 vezes D50 para calcular. Se eu tenho D50, eu posso calcular. Vezes D50 em metro, eu calculo esse KS em metro. Aqui eu peguei uma conversão, que nem o coeficiente de Manning do Departamento de Água e Energia Elétrica para a Terra é 0,035. Eu transformando ele em rugosidade absoluta, com aquela fórmula 26N elevado a 6, dá 0,57. Se eu pegar aqui o gabião, que é 0,028, dá 0,15. Eu pegar o concreto, que dá 0,018, e aqui daria 0,011. São coisas simples. Esse aqui é só o valor de N que eu peguei pelo TUT, só para ilustrar para vocês, onde for fazer um trabalho, já tem algumas coisas para olhar. Aqui são mais valores que eu tenho de Manning, que eu peguei do manual de Departamento de Transporte e Drenagem da Flórida, né? É interessante. E eles falam como faixa de Manning, é que interessante, né? Eles falam do concreto 0,01 a 0,013. Então,
eles falam como faixa. Os alemães também usam muito isso como faixa. Esse aqui também eu peguei de McQueen. McQueen, um grande hidráulico americano, ele também fez essas formas que eu coloquei aqui. Esse aqui eu peguei os valores do cara de Colebrook alemão, de alemão. Colebrook White, né, de alemão, Guerini em alemão, Canais. Canais é Guerini, né? Então eu tenho aqui tudo, os dados aqui, Erde, Stein, Beton, tem Herz, Tom, né? Tem todos esses nomes aqui que eu vou mostrar. Só mostrar. Erde, eu não sei traduzir direitinho todos esses nomes aqui, tenho medo de errar, por isso que eu não fiz, né? Embora tenha estudado alemão 4 anos e meio. Erde igual a terra, Stein é pedra, beton, concreto, asfalto, tom é argila, Herz, madeira, Stahl aço e Kunststoff é material plástico. Dá para lembrar? Esse aqui são as biografias que eu usei. Estão todos aqui. E meu nome é Plínio Tomás. Eu tenho 52 livros digitais nesse site, pliniotomás.com. Quem tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, pliniotomás.gmail.com. Muito obrigado.